Bom, pessoal, para resolver esses problemas, eu vou ter que lembrar o conceito de potência. Apesar que a gente já viu, é bom sempre lembrar e aí a gente fixa as equações. Bom, assim como eu já tinha falado para vocês, né? Só deixa eu ligar o laser. O conceito de potência tem a ver com a energia e o tempo. Vamos a pensar que temos uma caixa e alguém quer empurrar essa caixa por 10 metros, certo? Eu sei que eu preciso gastar energia para poder empurrar a caixa. E se eu empurro durante, vamos supor, 1 minuto, eu consigo mover. Vamos colocar um tempo maior, 10 minutos, tá? 10 minutos, eu vou conseguir mover a caixa por 10 metros, tá? Eu sei que gastei uma energia, movi uma distância e gastei um tempo de 10 minutos, tá? Para esse caso, para essa segunda figura, né? O cavalo faz o mesmo trabalho. Ela vai mover a caixa desde o mesmo lugar em uma distância de 10 metros. Como a gente já viu, né? A energia que gasta o cavalo comparado a da pessoa, né, é a mesma, porque ela moveu 10 metros, então ele não gastou mais energia do que para mover 10 metros, né? Mas tem um detalhe, o cavalo, por ser mais forte, né, ele conseguiu realizar o trabalho em menos tempo. Se a pessoa demora 10 minutos, provavelmente o cavalo vai demorar, sei lá, vou chutar um valor, 1 minuto, tá? Então, essa diferença, apesar de que o objetivo, né, era mover a caixa, apesar disso, o cavalo consegue ser mais eficiente, tá? Então essa eficiência de quem é melhor do que o outro, né, quanto a realizar algum tipo de movimento, neste caso mover a caixa, é calculada a partir da potência. A potência, como a gente viu, é a energia, né, a energia gasto dividido entre o tempo que demora em, né, fazer o que é o objetivo, né? No caso, mover a caixa. Então, essa é a equação bem simples, né? No caso da mecânica, isso aqui, né? Movendo caixas. Porém, a gente está no tema de calorimetria, né? Em calorimetria, a potência também se calcula exatamente como está na fórmula, porém, há uma pequena mudança. Potência continua sendo P, tempo é T, só que a energia para a gente é o calor, tá? A energia aqui eu chamo de E e aqui a energia eu chamo de Q. As duas são conceitos completamente similares, né? Como a gente já viu. Q, no fundo é energia. Ela é medida em joules ou em calorias, como a gente viu, né? Então, se eu chamo de E ou Q, no fundo é a mesma coisa, tá? Tá bom? Então, só para perceber ou analisar um pouquinho, se o tempo aqui for maior, então a potência vai ser menor, né? Porque se eu. Só para a gente discutir os números e a gente ver o que acontece, vamos lá. Vamos supor que eu gastei uma energia. Aqui vou cortar, tá? Uma energia, sei lá, de 100 joules, tá? 100 joules de energia. Como a pessoa demora muito tempo, então aqui vai ser 10 minutos. Como minuto não é unidade do sistema internacional e segundo eu vou colocar segundo, tá? Para facilitar nossa vida e não complicar, tá? Essa fração dá esse entre esse corta, então vai dar 10. Joule sobre segundo é watt, né? É watt, como a gente já viu. Então, a potência para esses dados, para 100 joules de energia gastos e 10 segundos, então dá 10 watts, tá? Agora, se eu calculo a potência para o cavalo, e vamos imaginar que ele também gastou, né? Tem que ser gasto a mesma energia. Só que o tempo vai ser bem menor. Eu vou chutar qualquer valor, tá? Só para a gente analisar. 2 segundos. O que acontece? 100 dividido entre 2 dá 50. 50 quilos. Watts. Então, quem tem maior potência? O cavalo. Uma tem 10 watts, que seria a pessoa, e o cavalo tem 50 watts, né? Então, esses exemplos aleatórios, né, nos ajudam a entender uma coisa. Se a potência for menor, se for um número baixo, então a pessoa, o aparelho, que for que a gente estiver analisando, é muito pouco eficiente. E se a potência for muito alta, então o aparelho é muito eficiente. Ele consegue fazer o mesmo trabalho em uma quantidade menor de tempo, né? Por isso que dá um valor maior, porque o número
né? Qualquer número dividido entre alguma coisa pequena, a divisão dá um número grande, tá? Lembre, se eu tenho um número muito grande, divido entre outro número mais ou menos grande, dá um número relativamente, né? Relativamente normal, vamos chamar assim, tá? Mas se eu divido um número grande e divido entre um número muito pequeno, por exemplo, 1, quanto que dá? Vai dar os mesmos valores, 10.000. Notem que se eu tenho um número alto e divido entre um número relativamente alto também, dá um número mais ou menos alto. Se eu pego um número alto e divido entre um número pequeno, a resposta é um número alto, tá? Então, essas análises, apesar de que, né, não precisamos realmente estar pensando nesses detalhes, é útil para responder alguns questionamentos algumas questões, na verdade, para os problemas que a gente vai ver, tá? Bom, vou voltar a essa ideia desse daqui, tá? Mas já era só para a gente ficar de olho nesse tipo de análise. Então vamos lá, vamos resolver os problemas. A primeira questão. Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de microondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em 5 fornos de marcas distintas. Nestes testes, cada forno operou a potência máxima. Tá? O forno mais eficiente foi aquela que? Então, a eficiência. A gente precisa pensar na eficiência. Eu sei que a potência mide o grau de eficiência, tá? Então, quem que foi o mais eficiente? Todo mundo provavelmente gastou um calor, uma energia fixa, tá? Vamos supor, sei lá, 100 joules, que for. Então, quem vai ser nosso parâmetro de referência vai ser o tempo. Entre maior o tempo, mais fraco é, menos eficiente. Por quê? Pensem de novo da pessoa. A pessoa demora muito mais em mover a caixa, então ele é mais fraco, menos eficiente. Então, se for o tempo menor, aí sim a potência é alta, porque um número pequeno, né, a divisão entre um número pequeno vai dar um número muito grande. E neste caso, a gente lembra do cavalo, né? O cavalo demora menos tempo em mover a caixa. Então, ela tem uma potência alta. Então, a gente vai analisar as alternativas. Vamos lá. Forneceu a maior quantidade de energia às amostras. Bom, a eficiência não depende de só energia, né? Maior quantidade de energia, não. Ela depende também do tempo. Então, isso aqui não está certo, porque ela depende, tem que estar escrito o tempo, alguma coisa aqui. Porque a potência e a eficiência dependem da energia de dentro do tempo. Cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo. Não, mais tempo não. Se for mais tempo, aí é fraco, né? Essa aqui que é a correta, que eu já tinha marcado. Forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. Essa é a resposta que eu estava procurando. Né? A gente coloca uma quantidade de energia em uma quantidade de tempo pequeno. Então, ela consegue absorver muita energia em pouco tempo. É uma eficiência muito alta. Né? Cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente. Não, se tem lentamente, a gente sabe que já está errado. Forneceu a menor quantidade de energia à amostra em menos tempo. Aqui menos tempo parece que está certo, né? A amostra em menos tempo. Porém, está falando que forneceu a menor quantidade de energia. Então, ela colocou pouca energia e a amostra em menos tempo, então o problema é a energia, colocou pouca energia, então não é muito eficiente. Ela apesar de que está absorvendo em pouco tempo, a energia absorvida é uma quantidade menor, então não é muito eficiente na hora de trabalhar. Então essa aqui seria a melhor alternativa, no caso a correta, né? Vamos para a seguinte. Esse aqui já tem a ver com contínuos, tá? Aquecedores solares aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura de água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Bom, notem que a parte mais quente consegue chegar a 70 graus Celsius, né, nos aquecedores solares.
mas para tomar um banho bom, né, uma temperatura ideal, é 30 graus Celsius. Para mim é muito quente, mas tudo bem. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com água a temperatura ambiente e outro com reservatório que se encontra a 25. Então tá. Qual que é a ideia do problema? Temos água a 70 graus Celsius e outra a 25, que é mais fria. A gente vai misturar as duas para conseguir uma água a uma temperatura ideal, né? Mas qual que é exatamente a questão? Qual é a relação entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Bom, essa parte aqui talvez seja confusa. Qual que é a razão? A razão é... Quando se fala de razão, significa sempre que é uma variável dividida entre a outra. Neste caso é massa de água fria... não, é a massa de água quente, na verdade, tá? Só um minuto, deixa eu apagar aqui. Beleza. Então, a relação entre a massa da água quente, que eu vou colocar só um Q, e a massa de água fria. Então, esse é o objetivo, é esse que a gente vai procurar. Porque nos está pedindo o quê? A relação entre a massa da água quente e a massa fria. Então, é uma fração. A fração significa uma fração, tá bom, gente? A divisão entre a massa de água quente e entre a massa de água fria. Bom, vamos encontrar isso aqui. Então, quanto de massa de água quente divide entre a massa de água fria? Qual que é a relação entre essas duas? Essa é a ideia. Bom, assim como está, parece impossível o problema, né? Mas vamos aplicar o que a gente aprendeu. Eu sei que eu tenho água quente desse lado e vai ser misturada com água fria. Então deve ter calor que flui do lado quente para o lado frio. E eu sei calcular esses processos, né? Eu sei como calcular o calor da água quente, né? Água quente. E eu sei como calcular o calor da água fria. Eu sei essas duas variáveis, né? Então, vamos lá. O que a gente faz? Quando eu misturo dois objetos, neste caso dois líquidos a água a duas diferentes temperaturas, eu sei que a soma do calor, ou seja, se eu somo o calor da água quente mais calor da água fria, tem que dar zero, porque é uma mistura, né? A gente tinha aprendido isso em aulas. Então, eu devo somar o calor da água quente mais o calor de água fria, deve dar zero. Agora eu preciso calcular ou determinar a água quente, o calor da água quente e o calor de água fria. Com qual forma? Bom, com a do macete, né? O que é macete? Eu sei que a fórmula do que macete é que o calor sensível, né? Que seria o nome certo. O calor de água fria é igual à massa da água fria vezes o calor específico da água vezes o ΔT. Esse aqui deveria ser o ΔT. Mas eu sei que o ΔT é temperatura final menos a temperatura inicial da água fria, tá bom? Da água fria. Eu sei a temperatura inicial da água fria. Está a 25. Eu sei a temperatura final. Depois de misturar as duas, tem que chegar a 30 graus Celsius. Então eu sei os valores de cada um. Vamos só fazer as continhas e vamos ver o que dá. Temperatura final é 30. Temperatura inicial da água fria é 25. 30 menos 25 dá 5. Beleza. Eu não sei a massa de água fria, é o calor específico, eu sei, mas não vou usar ainda. Bom, a gente conseguiu chegar até aí, tá? Eu poderia colocar um aqui, mas vou deixar assim, vamos ver o que dá. De qualquer forma, como se trata de água nos dois casos, no final é bom depois ver o que a gente pode fazer, tá? Agora vamos trabalhar para o calor da água quente. Eu sei que o calor da água quente, pela fórmula do Q-macete, é a massa da água quente, vezes o calor específico da água, continua sendo água, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Esse aqui também é o ΔT. Temperatura final é 30, eu sei, e a temperatura inicial da água quente é 70. Fazendo as continhas, deve ser que é 30, que é a final, menos 70, que é inicial. Então temos 30 menos 70 dá menos 40, tá? Eu posso, né, esse sinal está multiplicando esse fator. Então não é uma diferença aqui. O fato de ter parênteses significa que esse aqui está multiplicando esse aqui. Então esse tem um positivo na frente.
Mais vezes menos dá menos. Então ficou a massa da água quente, calor específico da água e 40, negativo, certo? Beleza. Então, como eu sei a fórmula do calor da água quente e da água fria, vamos usar esses valores. Aqui está, copiei exatamente igual, tá? O calor da massa do quente e do frio. Eu sei a fórmula, né? Que a soma dos calores tem que dar zero. Esse daqui, de novo. E eu vou substituir. Esse aqui é da água fria, tá? Eu coloquei ao contrário. Esse aqui é do frio, água fria, e esse é do quente, tá? Eu coloquei ao contrário, tá? Bom, eu não sei a massa da água fria, eu não sei a massa da água quente, a princípio eu sei calor específico que vale 1 calorias grama vezes grau Celsius, né? Mas vou trabalhar um pouquinho aqui, porque calor específico da água, calor específico da água é fator comum. Será que eu posso reorganizar a equação e fazer alguma coisinha? Olhem o que eu fiz aqui. Esse negativo que estava, né, aqui nesse lado, passa por outro lado como positivo. Então temos massa da água quente vezes calor específico da água quente vezes 40, certo? Então o que eu posso fazer? Fator comum, né? Corta. Esse aqui com calor específico do outro lado, corta. Então com o que a gente ficou? Massa da água fria vezes 5, esse 40 que está nesse lado multiplicando, passo a dividir. Por que eu fiz isso? Porque o que eu estava procurando? Eu estava procurando a ração entre a massa de água quente dividida entre a massa da água fria. Eu preciso esse daí. E olhem que interessante, já se está formando isso aí. Eu preciso passar essa massa de água fria a dividir. E assim eu consegui que a massa da água quente entre a massa de água fria é 5 dividido entre 40. É, invertendo, né, essa parte daqui, eu levo na frente, no outro lado, ficamos com 8 dividido entre 8. 1 dividido entre 8. Por que 1 dividido entre 8? Porque quinta, né? Esse aqui é 5 e esse aqui é 8, certo? E eu sei que esse aqui é aproximadamente 0,125 ou 0,125, certo? Essa é a razão entre a massa da água quente dividida entre a massa da água fria, né? Beleza, pessoal. Bom, aqui eu sei que a gente meio que brincou com as equações para tentar procurar, né, a razão. Não todo problema é assim, por isso que a física e a matemática às vezes é complicadinho, porque às vezes dependendo do caminho que a gente tomar, né, é diferente, às vezes não chegamos na mesma solução. A mesma solução a gente sempre vai chegar, mas dependendo do caminho que a gente pegar, vai ser mais longo o processo, tá? Bom, esse daqui talvez seja um dos problemas mais longos. Não, temos um mais longo, tá? Não é difícil, só é longo o textinho. Vamos lá. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é 25 graus Celsius. Tá? Então temos o rio, né? Vou colocar aqui meu laser, só um minuto. O rio que está a 20 graus, 25 graus Celsius e usará a sua água somente para resfriação. Ok? Então pega a água e vai direto na usina, que vai ser usado só para resfriação, tá? O projeto pretende que a usina né, vai operar às 1 MW. O que é M? M significa megawatt, tá bom, gente? Mega é um número, 10 elevado a 6, tá bom? Assim como existe quilo, mega, giga, né? Vocês lembram? Mega significa 10 elevado a 6 de potência elétrica. E em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seus sistemas de arrefecimento, se eu li certo, na forma de calor. Bom, para atender à resolução número 430 de 13 de maio de 2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com a ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram
que a água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura no máximo 3 graus Celsius em relação à temperatura da água do rio, captada pelo sistema do arrefecimento. Considere o calor específico da água 4 kJ dividido entre quilograma graus Celsius. Tá bom? Então, para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilograma dividido entre segundo para resfriamento da usina deve ser aproximadamente de... Bom, vamos entender o problema e temos uma parte estranha aqui. Bom, o projeto pretende que a usina opere esses 1 megawatt, aqui, esse aqui, lembrem que é 10 elevado a 6, tá? Esse 1 megawatt é a potência da usina, essa é a potência, tá? Só que aqui está a parte estranha. Em razão das restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada pelo sistema de arrefecimento. O que significa esse daqui, que será dissipado? Que a água que está fluindo, que foi pego para resfriar a usina, tem que pegar o calor a uma potência do dobro da potência do trabalho da própria usina. Então, o calor deve ser dissipado a uma potência do dobro, né? Então, se a usina for, sei lá, construir plástico, vamos supor, e os aparelhos que são usados para, né, construir o plástico tem uma potência de 1 megawatt, o resfriamento que precisa esse aparelho tem que ser o dobro de potência. Ou seja, o aparelho que movimenta a água para resfriar tem que trabalhar, né, ou pelo menos absorver em aproximadamente, não igual, né, 2 megawatts de potência. Então, me está informando a potência de transferência de calor para o resfriamento, tá bom? Então, por isso que eu não vou usar os 1 megawatts, porque 1 megawatt tem a ver com a usina. E quem de fato vai absorver o calor são os 2 megawatts. Essa é a parte importante, tá bom? Ok, vamos entender do problema. A água entra a 25 graus Celsius, esfria e ela tem que sair a uma temperatura de 28 graus Celsius. Né? Esse está na lei, segundo o texto. Então vamos a resolver, né? E vamos ver o que a gente consegue fazer. Antes de resolver, né? Eu preciso saber o que estou procurando, né? O que estou procurando? Para entender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água para a resfriação da usina deve ser igual a... deve ser mais de... Desculpa, pessoal. Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilogramas por segundo para a resfriação da usina deve ser mais próximo de... Então, o que está pedindo? A quantidade de quilogramas por segundo de água, tá? Esse aqui também é chamado de vação, tá? Quilograma por segundo. O que significa quilograma por segundo? Significa quantos quilos, vamos chamar assim, quilogramas de água tem que entrar por segundo, cada um segundo, para manter uma potência, né, de absorção de calor de 2 megawatts. Então, preciso calcular a quantidade de massa, quilogramas, por unidade de tempo. Quantos quilogramas por segundo tem que entrar, tá? Bom, então aqui eu coloquei na figura o que estou interessado, o que eu quero procurar é quantos quilogramas de água por segundo tem que entrar na usina, tá bom? Bom, assim como está, de novo, parece impossível o problema. E por isso que esses problemas do Enem estavam marcados como difíceis, né? Mas não é impossível, tá? Na verdade, é relativamente fácil neste caso. Vamos lá. Como o problema fala muito de potência, então, com certeza eu vou usar a fórmula de potência. Eu sei que a fórmula de potência é o calor dividido o tempo. Neste caso, se o sistema de resfriamento tem 2 megawatts de potência, significa que esse aqui vale 2 megawatts. O calor vai ser o calor que consiga absorver esse aparelho, tá? O quê? E o tempo em que trabalha, né? Embora a gente não tenha sido informado
T, né? Mas a gente vai descobrir como fazer isso, né? Do jeito que está a equação, às vezes não é muito útil, porque eu sei a potência, eu não sei o tempo. E a potência, para relacionar com calor, eu vou ter que usar a fórmula do Q-macete. E o Q-macete tem calor sozinho, né? Ou seja, o Q é igual a massa vezes o calor específico. Eu preciso isolar o Q daqui para poder combinar de melhor forma ou de forma mais fácil com a fórmula do Q-macete. Então, vou isolar o Q, né? Esse que está dividindo passa a multiplicar. Então, a potência é P vezes T, certo? Esse é igual a Q. E eu posso inverter a igualdade e deixar assim. Calor é igual a P vezes T, potência vezes o tempo. Vou deixar assim, vamos ver se vai ser útil ou não. Eu sei que o calor deve ser o Q-macete, não? E não o calor latente. Se vocês lembram, o calor latente era para mudar do estado de fase. E o Q-macete era para, né, mudar de temperatura. E eu sei com certeza que ela não vai se evaporar, porque a água entra a 25 e sai a 28 graus Celsius. A água evapora em 100 graus Celsius. Então, eu sei que não vai ter mudança de fase. Então, é por isso que uso só o Q-macete. Tá bom? Ok. Vamos ver o que a gente faz com isso. Temperatura final da água. Ah, eu sei, 28. Temperatura inicial da água, eu sei também, 25. Então, temperaturas estão ok. Calor específico da água. Acho que informou. Era alguma coisa de... Vamos lá, quanto que era? Opa. Calor é 4 kJ, né? Ok. Beleza. Então, esse aqui eu tenho. A massa d'água eu não sei. Eu estou procurando a massa da água dividida entre o tempo, tá? Como eu sei disso? Porque eu quero quilograma entre segundo. Então, é massa dividida entre tempo, né? Eu estou identificando o que eu quero a partir das unidades, tá bom? Esse é meu objetivo. Ok, eu sei que o calor a gente acabou de descobrir, né? É P vezes T, potência vezes o tempo. Por que eu estou usando potência vezes tempo? Porque me dá informação de potência, né? É isso que eu quero, tá? Ok, tenho a temperatura, só que de onde que eu vou conseguir massa dividindo o tempo? Olhem, se eu passo a dividir esse daqui sobre o T, meio que a gente já encontrou, né? O que a gente estava procurando. Mas antes vou substituir os dados. A potência é 2 megawatts. Por que 2 megawatts? Porque essa é a quantidade de calor que tem que ser absorvido. O 1 megawatt é da usina, esse aí é do aparelho, esse daqui é do calor mesmo. Então, 2 megawatts, lembrem que mega, M, né? Um M é 10 elevado a 6, tá? Esse aqui é um mega. Vezes T é igual a massa da água, calor específico da água era 4 kilojoules sobre, como que era? Quilograma, né? Quilograma sobre graus Celsius, alguma coisa assim estava. O Kelvin, não lembro, mas tudo bem, né? De qualquer forma, Celsius, o Kelvin a gente só troca aqui direto, sem mudar nada, né? Lembrem que quilo é 10 elevado a 3, tá? É kilojoules. Então, quando eu coloco 4.000, eu estou considerando já 4 vezes o quilo, porque o quilo é um número. Então, na verdade, era 4.000, tá bom? 4.000, esse é o calor específico. A temperatura final da água é 28 e a temperatura inicial é 25. Fazendo as continhas, né? O que eu tenho? Aqui vai dar 3. 3 vezes 4 vai dar 12. Só que aqui está faltando um zero. Está faltando um zero. Desculpa, pessoal. Depois eu, eu faço as modificações, tá? Fazendo as continhas aqui, né? Antes de fazer as continhas, olhem que se eu passo a dividir esse daqui, o que eu tenho? Massa de ventre tempo. E é isso que estava procurando, massa de ventre tempo. Então, vou passar esses 1.200, no caso seria 12.000, né? 12.000 aqui. Pronto, né? Fazendo as continhas, o que me dá? Eu sei que 3 zeros pode ir embora com 3 zeros daqui e vamos ficar com esse daqui, tá? Mas uma coisa está dando errado aqui, pessoal. Vou só testar aqui quanto que dá mesmo.
Vamos lá, minha calculadora é super científica, tá? 4.000, né? Então, aqui faltava um zero, né? Não era... Vamos lá. Aqui tem 6 zeros, porque é 2 vezes elevado a 10 elevado a 6. Então, 3 zeros vai embora com 3 zeros de aqui, vai ficar com 3 zeros. Então, vou ficar com 2 vezes 3, que vai dar 3.000. Então, temos um zero que está sobrando aqui. Então, vamos ver se eu não errei. Então, é 2.000 dividido entre 12. Vou marcar isso aqui, vamos ver quanto que dá. Aí deu certo. Realmente estava um zero sobrando, tá? 166,7, arredondando, né? Bom, é isso, pessoal. O problema parece complicado, mas os problemas do Enem é assim, tá? É muito texto para questões que não precisam muitas continhas, tá? Vamos lá para o próximo. Bom, esse aqui, eu acho que esse aqui é a mais difícil da lista, tá? Vamos lá. Esse problema aqui que eu passei para vocês e eu informei também no class que eu não tinha colocado no teste, né? O problema é que eu usei um banco de questões onde ele estava ignorando as figuras. No final acabou que vocês não estavam tendo acesso à figura na impressão, então deu esse problema aí, tá? Então vamos ler primeiro o texto. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação de temperatura da água em função da vazão para três condições: morno, quente e super quente. Nas condições super quente, beleza. A potência dissipada, ok, e está dando a potência de novo, é 6.500 watts. Considere que o calor específico da água é 4.200 joules, aqui já dá um pouquinho com mais de precisão, né, do que o da questão anterior. E a densidade da água é 1 quilograma por litro. Litro não é unidade do sistema internacional. O metro cúbico que é unidade do sistema internacional. Então, muito cuidado aqui, tá, pessoal? Embora a gente não vai precisar converter aqui, em muitos casos a gente precisa levar a metros cúbicos, tá? Mas nesse problema a gente não vai precisar. Então, temos uma ducha. Vou tentar fazer uma ducha aqui, tá? Com a resistência aqui. A ducha vai ser esse daqui, tá? Aqui a parte alquinha, né? Bom, tá. Não ficou muito bem minha ducha, não. Essa parte, vamos supor que é o suporte, tá? A água entra por algum lado. Bom, minha ducha está muito ruim, mas tudo bem, né? Bom, temos uma ducha que entra água e a potência dissipada, né, é 6.500 watts. Temos o calor específico da água e temos a densidade, tá? Provavelmente vocês não lembram a densidade, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Ok, o que está pedindo? Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a qual fração da potência na condição de superquente? Bom, o que está pedindo isso aqui? Então, com base na informação da potência informações dadas, né? A potência na condição de morno corresponde a que fração? Ah, beleza, que fração? Então, o que está indicando? A potência na condição morno, qual é a fração com relação, né? Corresponde a qual fração com relação ao superquente? Superquente, é isso que está procurando, né? Então, detalhe aqui, a palavra fração é importante. Qual é a fração, né? Do supermorno com relação ao superquente. É esse o objetivo. Então, vamos lembrar de novo a ideia de potência, né? Como a gente já viu, potência é calor dividido entre o tempo.
E como eu sei que calor é o que a gente vai ter que relacionar com a fórmula do Q+7, já vou deixar pronto aqui isolando o calor. Esse tempo que está multiplicando passa a multiplicar, ficamos com P vezes T, o calor é P vezes T, e pronto, né? O calor está pronto, apesar de que a gente poderia ter lembrado da anterior questão, mas tudo bem. E a densidade. Bom, esse aqui provavelmente vocês não lembram muito, tá? A densidade é uma fórmula que é bem simples, tá, gente? Não tem nada demais. É apenas a massa, tá? Dividida entre o volume, tá? Massa dividida entre o volume é a densidade. Se eu tenho uma massa de, sei lá, 3 litros de água, desculpe, tenho uma massa de 1 quilograma de água e tenho um volume que é 1 litro, vamos supor, eu divido entre essas duas variáveis e eu tenho a densidade. É a massa dividida entre o volume. Beleza? É fácil a equação, não tem nada demais, tá? Por que estou colocando a fórmula? Porque informou a densidade. Se ela informou, talvez seja útil, né? Talvez seja útil. A gente não sabe, mas vou deixar ali. Depois a gente vê. Então vamos lá. Vamos para o calor do superquente. O que acontece com a água? A água entra por aqui, né? Pelo tubo. Aí passa pela resistência, né? E eu sei que a água não vai ferver, né? Ela vai mudar de temperatura. Ela entra com uma temperatura e vai sair aqui pelos oquinhos, né? Por aqui, com a temperatura maior. Então, o que a água faz? Muda de temperatura. E eu sei como calcular essa mudança de temperatura com o Q+7. O calor em superquente, né? É a massa de água que entra vezes o calor específico da água, deveria ter colocado um A aqui, vezes o ΔT. ΔT significa a variação de temperatura. T final menos T inicial. Por que eu coloquei ΔT e não T final menos T inicial? Porque aqui na figura está informando o gráfico do ΔT em função da vazão, que seria litros por minuto. Quantos litros por minuto entra? Pode entrar 3 litros em 1 minuto, 4 litros em 1 minuto, não sei, mas aqui informa esses valores, tá? Por isso que eu estou colocando o ΔT, tá? Então, antes de passar para o próximo passo, vamos entender isso daqui. O que significa isso aqui? Em 3 litros por minuto, quando entra 3 litros por minuto, na situação super quente, que seria esse daqui, na situação super quente, certo? Na situação super quente, ela muda, o ΔT vale 30 graus Celsius. Vamos supor que esse aqui é 30, tá? 30 graus Celsius. Então, em super quente, existe uma variação de 30, é muito alto. Ou seja, se entrou com 10 graus Celsius, aqui deve ter saído com 40 graus Celsius, porque é a diferença, é final menos inicial. 40 menos 10 é 30. Então, se entra 10 graus Celsius, sai a 40 graus Celsius. Isso no super quente. E no morno, que seria o 1, se entra 3 litros por minuto, a água vai sair, a mudança de água vai ser em 10 graus Celsius. Ou seja, se entrar 10 se estiver morno, se entrar 10 graus Celsius, né? A água que vai sair no morno seria quanto? A diferença tem que dar 10. 20, né? 20. Porque 20 menos 10 vai dar 10. Então a temperatura final que vai sair é 20 e a entrada seria 10. A diferença seria 10, né? É o delta. É isso, tá? Em morno, seria morno. Opa, morno, e esse é quente, né? O quente. Bom, então vamos voltar à nossa equaçãozinha. O que macete está escrito aqui e vamos ver o que a gente pode fazer. Notem que o calor eu posso pegar a partir da potência. O tempo eu não sei, mas vamos ver o que a gente faz. Eu posso usar essa equação e substituir aqui. A massa eu não sei, mas eu tenho a massa aqui. Talvez seja útil isolar a massa. Então vamos isolar. Como o volume está dividindo, vai passar a multiplicar esse outro lado. Então, a massa é densidade vezes o volume. Eu posso inverter a equação. A massa pode ir na frente e o D pode ir aqui, né? Beleza? Então, vamos lá, substituir as coisas, né? Estamos para o superquente. Então, usando a fórmula da potência, o calor
em superquente deve ser a potência no superquente vezes o tempo. A massa de água, né, usando a fórmula, é densidade vezes o volume, né? Isso substituindo aqui. Beleza. Ficamos com o calor específico vezes o ΔT. Vamos ver o que a gente tem. Parece que a gente não tem nada, né? Potência temos. Temos potência? A potência em superquente temos 6.500. Esse aqui temos. Beleza, aqui tá pronto. Tempo não temos. Densidade temos. Volume não temos. Calor específico da água, temos. Variação de temperatura. Temos, né? Temos. Por quê? Eu sei que a temperatura, o ΔT está aqui, a mudança de temperatura. Para 3 litros por minuto, eu sei quanto que é. Mas 3 litros por minuto, o que é 3 litros por minuto, né? Eu não sei. 3 litros por minuto significa que litro é volume e minuto é tempo. Então, o que me está informando aqui, na verdade, é volume dividido entre o tempo. Essa é a informação que me está dando nesse eixo. É o volume dividido entre o tempo, por causa das unidades. Então, aqui eu tenho um volume e aqui eu tenho o tempo. Então, como está sendo informado de volume dividido entre o tempo, será que eu posso passar para dividir e assim eu vou poder relacionar esses dados? Eu posso, né? Então, o que a gente faz? O volume pega, passa a dividir o tempo, então o volume entre o tempo está aqui. Eu sei para cada valor. Então, eu sei que o volume dividido entre tempo para 3 em super quente, o ΔT vale 30. Então, se esse aqui vale 3, o ΔT para 3 vale quanto? 30, né? Pela figura aqui, está em super quente. Então, vou usar esses dados, tá? A potência de superquente é a densidade da água, é 1 kg por litro, tá? Eu coloquei as unidades porque, como não está no sistema internacional, aí é perigoso usar sem unidades, tá? Então, é por isso que estou utilizando com detalhe aqui. A densidade é 1 kg por litro. O volume dividido entre o tempo é 3. 3 quê? Litros por minuto. Litros por minuto está aqui, beleza. A calor específico da água é 4.200 joules quilogramo graus Celsius. Tá aqui. 30 graus Celsius é o ΔT para o superquente, para 3, né? Então, esse está aqui. Olhem quem corta aqui. Corta quilograma com quilograma, né? Porque está dividindo e multiplicando aqui em cima, né? Litro com litro vai embora também. E Celsius com Celsius vai embora. Então, o que a gente ficou? Joule por minuto, certo? Então, 1 vezes 3 vai dar 3. E vamos ver o que fica, né? 1 vezes 3 vai dar 3. E 3 vezes 3, 30 vezes 3 vai dar 90. Então, temos 90, 4.200 joules por minuto. Bom, no Enem, né? No Enem, eu sei que 90 vezes 4.200 pode demandar tempo, eu vou precisar de tempo para fazer as continhas, né? E talvez eu não vou ter tempo para estar fazendo as continhas e, como vocês sabem, né? São muitas questões. Então, vou deixar assim, talvez seja possível resolver a questão sem ter que fazer as continhas, né? Bom, vamos deixar assim, então, a potência do superquente. Vamos ir para a potência para o morno. Eu sei que o calor do morno deve ser a massa da água vezes o calor específico da água vezes a mudança de temperatura, certo? Então, eu sei pela fórmula da potência, né, que é potência da água morna vezes o tempo. A massa é densidade vezes o volume, né? Estou seguindo a mesma estratégia da potência do superquente, tá bom? E esse daqui já é diferente. Não é igual, né? Esse calor específico ΔT. Só que o que vai mudar aqui? Estamos em morno, ou seja, a gente está interessado nessa parte aqui. Para 3 litros por minuto, ou seja, a bastão que entra 3 litros por minuto, a mudança de temperatura vale 10. Então, eu sei disso. Então, vamos reformular isso aqui. O T vou passar a dividir, e aqui eu tenho o volume dividido entre o tempo. É a informação
daqui, volume dividido entre o tempo. Para 3, né, esse aqui 3, a temperatura, a mudança de temperatura é 10. Então, esse aqui é 10, tá? 10. E bom, vamos substituir os dados. De novo, com as unidades para, né, para a gente não ter probleminhas depois. A densidade da água em quilograma por litro, para 3, né, para a vazão de 3 litros por minuto, a temperatura é 10, está aqui. A calor específico da água é 4.200, beleza? E essas são as unidades. Vamos ver quem corta. Corta quilograma, corta litro e corta graus Celsius. Vou ficar com joules sobre minuto. Então temos potência do morno é 30 vezes 4.200 joules por minuto. O que estava procurando? Potência do morno dividida entre a potência do super quente. Então, o que eu faço? Como que eu posso dividir entre essas duas? É pegar e dividir, literalmente. Pego esse daqui do morno, no caso, do morno, pego ela, que seria esse daqui, né? Igual a 30 vezes 4.200, divido entre a potência do do super quente, que é 90 vezes 4.200, né? Pego um, divido entre o outro. Esse aqui corta, 0 com 0 corta, 3 dividido entre 9, esse aqui é 1 e esse aqui é 3. Então ficamos com 1/3. E essa é a nossa resposta. Tá? Bom, esse eu acho que esse aqui foi o problema mais difícil da lista, tá bom, gente? A ideia do problema, né, daqui é saber identificar que equações, que fórmula é esse daqui que é litro por minuto. E a gente viu pelas unidades que litro é volume e minuto é tempo. Então esse aqui é volume sobre o tempo, tá? Por isso que eu pedia para vocês decorarem as unidades na dinâmica das tabelas, porque é bom saber as unidades e as grandezas. Em que é medido a distância, em metro, em que é medido o tempo, em segundo, minuto e assim por diante, tá bom? Por isso que insisti tanto, tá bom, pessoal? Então vamos lá para o próximo. É uma aula experimental de calorimetria. Um professor queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela conclui que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é uma caloria grama menos 1, grau Celsius a menos 1. Bom, essas unidades são meio estranhas, né? Mas daqui a pouco a gente entende o que é. E a sua temperatura inicial era 20 graus Celsius. Essa aqui é a tabelinha, né? Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Então vamos entender o problema. Temos castanha, né, que é queimada. A água estava a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, tá? Ela estava a 20 graus Celsius. Vou colocar aqui 20 graus Celsius. E ela vai esquentar, né? Vai esquentar e vai chegar a uma temperatura de, não sei. Esse que é o objetivo, saber quanto a temperatura final, certo? Então, como a gente vai iniciar? Primeiro, a gente temos essa tabela de informação, né? Que o valor energético é 70 quilocalorias, carboidratos e esses outros dados, né? Mas antes de passar a resolver o problema de fato, eu quero explicar isso daqui. O que é uma caloria, grama menos 1, graus Celsius menos 1? O que é isso, né? O que é? Bom, para quem não lembra de matemáticas, talvez isso seja confuso, né? Mas lembrem que se eu tenho A dividido entre B, eu posso escrever esse A subindo esse B a multiplicar com A menos 1, tá? Eu sempre posso fazer isso. Eu posso subir esse B aqui em cima, só que com a condição mudar o exponente. Neste caso, deve ter um 1 aqui, né? A gente não vê esse 1, mas está aqui. 1, e eu mudo de sinal e vai para menos 1. Essa é uma propriedade das matemáticas.
Então aqui é isso que foi utilizado. Na verdade, se eu quero ir no sentido contrário, V menos 1, posso colocar dessa outra forma, né? Então esse daqui, na verdade, é uma caloria. Esse que é grama a menos 1, na verdade, estava dividindo. Então ela era dividido. E esse grau Celsius a menos 1 também era dividido. Então se eu quero voltar a escrever, eu posso subir aqui em cima elevando a menos 1 e esse aqui também subindo elevando o exponente a menos 1. É a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa. Tá bom? Ok. Então vamos lá. Agora que a gente sabe isso, né? Vamos ver o que a gente tem de dados. Temos a temperatura inicial, temos a temperatura final. Eu posso aplicar. Não, queremos a temperatura final. Eu posso aplicar o Q-macete, tá? Porque o Q-macete é temperatura, é calor igual a massa da água eu sei, o calor específico da água eu sei. Eu preciso saber a temperatura final. Só que eu não tenho o calor, eu não sei o calor. Mas olhem uma coisa interessante: 70 quilocalorias. Caloria é unidade de quê? De calor. Então a gente está sendo informado do calor, tá? A energia disponível no caju, tá? Na castanha, né? Então, se a gente está sendo informado da quantidade de energia que a gente pode aproveitar, então a gente pode usar isso como calor. Mas temos um probleminha. A gente não vai usar o calor todo, porque 50% só é possível aproveitar da energia da castanha. A outra parte pode ser que isso foi dissipada, né? O fato é que a gente consegue aproveitar só 50%, ou seja, a metade desse calor. Mas, antes de pegar esse diretamente como dado do calor, temos que ler bem a tabela, né? Quantidade por 10 gramas de castanha. Então, em 10 gramas de castanha, eu tenho 70 calorias, quilocalorias, né? Que seria, na verdade, 70 mil calorias de energia em 10 gramas, né? Mas eu não tenho 10 gramas de castanha. Eu tenho quantas? Eu tenho 2,5 gramas de castanha. Será que eu consigo encontrar quanto de energia dá 2,5 gramas de castanha? Consigo. Como? Regra de 3. Como que funciona? 10 gramas de castanha são 70 quilocalorias. 2,5 gramas de castanha, quantas calorias dará? A regra de 3 simples, tá, pessoal? Então, o que a gente faz? Multiplicar isso aqui e dividir entre esse, né? Então, é 2,5 vezes 70 quilocalorias, né? Dividido entre 10. Então, fazendo as continhas, tá, gente? Vai dar esse valor aqui. Esse é o X, né? O calor disponível em 2,5 gramas de castanha. Logicamente tem que ser menor do que os 70 quilocalorias, né? 17,5 quilocalorias. Ok, mas não é toda a energia que a gente vai conseguir aproveitar. A gente precisa apenas a metade, ou seja, 50%. Calor útil, que eu chamei, tá? Calor útil é apenas a metade. Como calculo a metade? Ou seja, os 50%. Eu pego 50%, na verdade 0,5 e multiplico pelo calor disponível, a energia disponível, né? 7,5. Ou também eu poderia ter dividido entre 2 e acabava, né? Mas é a mesma coisa, tá, gente? Então, 0,5 vezes 7,5 dá esse valor aqui, tá? 8,75 quilocalorias. Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos aplicar o Q-macete. Antes do Q-macete, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse daqui e eu não quis chamar de quilo. Eu sei que quilo é 10 elevado a 3, 1000, né? 8,75 vezes 10 elevado a 3, que seria 1000, dá esse valor aqui. 8.750, tá? É isso mesmo? É isso mesmo, sim. Tá certo. Bom, esse seria o calor útil que de fato é aproveitado para esquentar água.
Agora sim, posso aplicar a fórmula do Q-macete ou o nome certo, né? Calor sensível. O calor útil, então, é a massa da água vezes o calor específico, a variação da temperatura. Eu sei que o calor utilizado é 8.750, a massa é de 350 gramas, o calor específico é de uma, como que é? Uma caloria, né? Uma caloria, gramas sobre Celsius. Temperatura final, não sei, isso que estou procurando. Temperatura inicial é 20 graus Celsius. Tá tudo certo. Fazendo as continhas aqui, né? 350 vezes 1 vai dar 350. Como está multiplicando esse daqui, passa a dividir, né? Esse aqui vai passar a dividir. Então temos 8.750 dividido entre 350. Essa divisão dá 25, tá, gente? 25. E temos temperatura final menos 20. Esse menos 20 vai passar ao outro lado com mais 20, né? Mais 20. Temos 25 mais 20 dá 45. Então, invertendo, né? Temperatura final, então, depois de queimar o caju, né? Dá 45 graus Celsius. Essa é a resposta. Tá bom, gente? Vamos para o próximo. Esse aqui é de um aquário. Vamos lá, vamos ler o probleminha. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 a 28, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se, né, dispositivos de aquecimento como termostatos. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprimir sua taxa de resfriamento. Beleza. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ, quilograma menos 1, Kelvin menos 1, e a densidade de quilograma L, litro menos 1. Né? Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual é o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Bom, vamos lá. O que a gente tem? Temos o aquário, né? Esse daqui. Que o peixe idealmente deveria ser uma temperatura confortável, né? Entre uma faixa de 25 a 28, né? Esse é ideal, né? Faixa ideal. Então, quando o termostato é o aquecedor, né? No caso, aquele que mantém a temperatura ideal para o peixe é desligado, ela for desligado, a temperatura vai sair, como estão vendo aqui. Temos uma perda da temperatura. A pergunta é, quanto vai ser a temperatura, ou enquanto vai mudar a temperatura, na verdade, não é quanto vai ser a temperatura final, enquanto a temperatura vai mudar depois de 1 hora, tá? Então, essa palavrinha, né, esse aqui é o problema, porque eu poderia calcular a temperatura final, mas não é o que estou precisando, eu estou precisando enquanto vai mudar, tá? E enquanto é o delta, é a final menos inicial. Vou ler de novo para vocês. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual é o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Aqui está. Qual é o valor mais próximo para a redução da temperatura? Então, enquanto está reduzindo, basicamente, a pergunta, né? Então, se estava a 26 graus Celsius e foi para, sei lá, 24, então, enquanto diminuiu, foi em 2 graus Celsius, né? Essa é a diferença entre esse e esse daqui. Então, esse é o objetivo, determinar enquanto é a variação, né? Quanto foi o que foi perdido, tá? Então, vamos lá. Bom,
O aquecedor, né, entregava uma potência de 50 watts, beleza. Ele entregava uma potência de 50 watts para manter sempre fixo a temperatura. Então, se o aquecedor é desligado, então a água deve perder um calor a uma taxa de 50 watts também, porque se era entregue 50 watts para manter constante, então significa que agora que não está ligado, ela está perdendo a uma taxa de 50 watts. Então, por isso que esse daqui a gente vai considerar como a taxa ou a eficiência da perda de calor do aquário. Então, essa é a potência, né? Bom, então eu sei que a potência é calor dividido entre o tempo, que a gente já viu, né? Então, de novo, como eu sei que o calor vai ser o que a gente vai utilizar, vou isolar o calor, tempo que está dividindo para multiplicar, e a gente vai ter que calor é potência vezes o tempo, beleza? Eu sei que a potência é 50 watts, 50 watts, e o tempo é 1 hora. Eu deixo de tarefar a vocês, tá? 1 hora em segundos é 3.600 segundos, tá, gente? Eu deixo de tarefa para vocês converterem. 50 watts vezes 3.600 dá 180 mil joules. Por que eu sei que é joules? Aí que entra nossas tabelas, tá? De unidades que vocês aprenderam. Eu sei que calor é energia. Pode ser medida em calorias ou joules, correto? Só que no sistema internacional, o calor é medido em joules, tá? Em joules. E eu sei que o watt é unidade do sistema internacional, tá? Sistema internacional. Segundo é também sistema internacional. Então, se watt é sistema internacional e segundo é sistema internacional, o QD dessas duas também tem que estar no sistema internacional. E watt vezes segundo é joule. Tá bom, gente? Cuidado, tá? Muito cuidado com as unidades. Bom, então o calor é esse valor. Só que o calor, segundo a fórmula do Q+7, é massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Esse daqui que eu estou procurando, a variação, não a temperatura final, sino a variação, enquanto mudou a água, o calor ou a temperatura da água, né? A massa da água, eu sei, deixa eu procurar se eu tenho a massa da água. Não, não tenho. Tem um volume da água. 50 litros, tá? O calor específico da água, eu sei, é esse daqui, né? E temos a densidade. Aqui está o detalhe. Informou a densidade. Se eu tenho a densidade, então eu posso usar a fórmula da densidade. Densidade é massa dividida entre o volume, como a gente já viu no problema anterior. Então, a densidade, se eu passo a multiplicar esse volume, né? A massa é igual a densidade vezes volume. E se eu inverter, então a massa é igual a densidade vezes volume. A densidade eu sei, me informou, certo? Está aqui a densidade. E o volume também eu sei, que vale 50 litros. Então eu posso calcular a massa. Então vamos lá. A massa é a densidade da água, né? Opa, travou meu. Aqui. A densidade da água é 1 kg por litro. O volume é 50 litros. Multiplicando, então, a massa é 50 kg. Por quê? Litro com litro vai embora. Então, ficamos com quilograma. Tá? Então, o calor é, né? Agora que eu sei a massa da água, aqui deveria ter um A. Eu sei que o calor, a gente acabou de calcular, era 1.800 joules, né? Esse aqui era joules. Deve ter colocado as unidades. Massa da água é quilograma. Esse daqui é 4.000. Por que 4.000 calor específico? Porque é 4 kilojoules. Lembrem que kilojoules, na verdade, é 4.000, né? Porque quilo é 1.000. Então, é 4.000 vezes ΔT. Fazendo as continhas, né? 5 vezes 4 dá 20 e os zeros se adicionam. Então, dá esse valor aqui. Como está multiplicado, eu posso passar a dividir. Dá, então, 1.800 dividido entre esse aqui é 200 mil, tá? Eu posso passar a dividir, depois inverter a igualdade, que vai dar esse daqui, tá?
A quantidade de zeros eu posso cortar, né? Esse zero vai embora com esses zeros. Zero. Quantos zeros vai embora? Deixa eu ver. Aqui tem 4 zeros, né? 4 zeros. Tenho que eliminar apenas 4 zeros aqui. Então, 18 sobre 20 fica. 18 sobre 20 é 0,9, tá? Graus Celsius. Esse daqui. É isso, pessoal. Não foi tão difícil, mas o textinho é um pouquinho confuso, né? Bom, agora só são conceituais. Em uma indústria alimentícia, para a produção de dulce de leite, utiliza-se um tacho de parede, utiliza-se um tacho, né, de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 graus Celsius e uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e, consequente, né, concentração no produto. No processo de concentração do produto é utilizada energia proveniente de, né? Bom, vou explicar o probleminha de que trata. Vamos lá. É o seguinte. Temos vapor de água que entra desse lado a 120 graus Celsius aqui, né? Quando passa por esse tubo, esse vapor de água vai ser, segundo aqui, né? É uma saída. Aqui vamos ler de novo. Um tacho na parede oca para entrar. Ok, essa é a entrada de vapor de água a 120 graus Celsius. E uma saída para água líquida em equilíbrio com vapor a 100 graus Celsius. Então aqui sai água líquida a 100 graus Celsius. Beleza? Então esse vapor, nessa parte, foi convertida a água, ou seja, teve uma condensação, tá? A gente chama de condensação quando o vapor vira líquido, tá bom? Beleza. Então, vamos lá, como que funciona o processo? Entra 120 graus Celsius de vapor de água, aqui ela é condensada e o vapor foi convertido em líquido. E esse aqui é doce de leite. Doce de leite é esquentado por causa do vapor de água, né? Que é absorvido pelo doce de leite e a água do doce de leite vai embora, tá? Esse aqui vai sair por essa parte aqui e vai embora, tá? Então, vamos analisar de que lugar o doce de leite consegue absorver energia, né? Como está aqui na parte do enunciado, no processo de concentração do produto é utilizado energia proveniente, né? 2 pontos, deve ter aqui. Então, da onde que vem a energia, né? Para que esse doce de leite, né, fique mais concentrado e o vapor, a água que estava no doce de leite vai embora, né? A gente precisa tirar calor. Da onde que está tirando calor? Bom, o item A indica que somente do calor latente de vaporização. Faz sentido isso? O que significa calor latente de vaporização? Significa que se eu tenho vapor, calor latente é quando o vapor é convertido em quê? Em outro estado, em outra fase, né? Porque o que significa calor latente? É o calor que é gasto para converter sólido a líquido ou líquido a vapor. Mas aqui está muito estranho. Somente o calor latente de vaporização. Então, o vapor entra aqui, né? Ela não vai mudar de fase de calor latente de vaporização. Ela não oferece o calor latente para mudar de fase para se converter em vapor. Mas ele já entrou como vapor. Então ela não vai ser aproveitada, né? Não vem do calor latente de vaporização, porque o calor latente é a massa vezes L, né? Que significa o calor latente? É a quantidade de energia que eu preciso
colocar em água, né, em água, a massa de água, para ser transformado em vapor. Mas ele já entrou em vapor, como vapor. Então, aqui, antes de entrar na panela, sim, teve um calor que foi convertido, né, em vapor, mas aqui dentro não é o processo, né? Porque estou interessado no doce de leite, tá? Então, isso aqui está errado. Somente o calor latente de condensação. Esse parece certo, né? Somente o calor de condensação, calor latente. O que significa o calor latente de condensação? Condensação significa que se eu tenho vapor, e eu estou condensando, significa que eu estou tirando calor, e esse que era vapor vai ser líquido, tá bom? Vai ser líquido. Então, parece que faz sentido, porque para converter vapor, para converter vapor em líquido, o calor deve sair. E esse calor eu posso aproveitar para qualquer coisa, né? Então, isso é o que está, na verdade, acontecendo. Esse vapor entrega o calor dela para o doce de leite e ela se converte em líquido. De fato, parece que está correto, né? Parece que está correto, porque o calor que é perdido de vapor para líquido é aproveitado para esquentar o doce de leite, né? Lembrem que para que um vapor fique líquido, eu preciso tirar o calor, beleza? Então, esse aqui está mais ou menos certo. Parece que está certo. Mas eu coloquei aqui o certo, mas a gente está analisando detalhe por detalhe, né? Mas vamos ver por que esse aqui no final não deu certo. Mas parece meio certo, né? Vamos para o C. Do calor sensível e do calor latente de vaporização. Bom, eu sei que o calor latente de vaporização, como aqui a gente já analisou, não fazia sentido, então aqui não faz sentido, tá? Então esse aqui não faz. Esse aqui é a certa, segundo o meu gabarito. Do calor sensível e do calor latente de condensação. O que é calor sensível? Calor sensível é o que é macete. Então, e o calor latente é esse daqui, né? O calor que eu preciso tirar para converter vapor a líquido. E o calor sensível? Aí que está a parte interessante. Porque o vapor não fica líquido em qualquer temperatura, ela fica líquido em 100 graus Celsius. Vamos supor que esse vapor, não vamos supor, na verdade entrou a 120 graus Celsius, certo? Ela estava nessa quantidade, ou nessa temperatura. Para poder, para ela se converter em líquido, eu preciso tirar calor. Então ela vai sair calor, certo? Calor, e vai se converter em vapor a quanto? A 100 graus Celsius. Então, aqui nesse processo, teve uma mudança de temperatura, tá, gente? Teve uma mudança de temperatura. E mudança de temperatura tem a ver com o queimacete, ou seja, com calor sensível. Então, na perda de calor, aqui teve uma perda. Então, teve involucrado o processo de quê? De calor sensível. Bom, e nesse processo, quando chegou aos 100 graus Celsius, aí ainda tira o calor, só que esse calor não é perdido na mudança de temperatura, ela é transformada em líquido. Líquido. Então, é nesse processo também existe calor, e esse aqui é o calor latente, e esse é o calor sensível. Então, temos involucrado no processo, na perda de calor, o que é aproveitado no doce de leite, como calor sensível e calor latente. Então, ela consegue aproveitar o calor tanto do calor sensível como do calor latente. Então, é por isso que está certo. E esse aqui estava mais ou menos certo. Faltava o calor sensível, né? E vamos analisar finalmente o E. Do calor latente de condensação e do calor latente de vaporização. Bom, de novo, o calor latente de vaporização não faz sentido, né? A gente já analisou essa parte aqui, então esse aqui está errado. Beleza. Vamos para a próxima.
A família Almeida cruzou 2 estados para chegar à cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão, em São Paulo. Apesar de, durante o ano, não atingir as menores temperaturas do Brasil, a temperatura média dessa cidade é a menor de todas as cidades brasileiras. Conversando sobre o assunto com a família, Carlos diz uma frase cujo conceito foram aplicados de forma errada. Adriana imediatamente o corrigiu. Identifique qual das frases abaixo pode ter sido usada por Adriana para corrigir a frase do Carlos. Então, o que aconteceu? Nessa cidade é muito fria. Beleza, a gente sabe que é frio. Só que Carlos falou uma coisa completamente errada, tá? Carlos falou alguma coisa errada. E Adriana falou uma coisa certa, ou seja, uma afirmativa correta fisicamente. Então, a pergunta é, o que falou Adriano? Esse que é a parte que a gente nos interessa. Traduzindo a uma questão seria, qual é a afirmação correta aqui, né? Então, Campos do Jordão é uma cidade com pouco calor. Pouco calor. É meio estranho, né? Pouco calor. O que significaria pouco calor? Calor é vibração das moléculas, né? Vibração, elas estão vibrando o calor. Então, pouco calor é. Eu vou já pulo para a imagem, tá? Pouco calor seria pouco vibracional. Tá vibrando pouco. Não faz muito sentido, né? Mas vamos deixar. Talvez outra seja mais sólida e fisicamente correta. Vamos para o V que eu já coloquei aqui, né? Que esse é o spoiler que eu coloquei nas questões. Quando quando tocamos no chão de Campos de Jordão, sentimos frio por perdermos calor. Está certo, né? Quando tocamos no chão do Campos de Jordão, sentimos frio porque perdemos calor, né? Frio não existe como conceito. O que existe é perda ou ganho de calor. Frio é apenas calor fluindo para o lado que é frio, né? Então é calor fluindo do lado com maior temperatura a um lado de menor temperatura. Isso é frio, né? O que a gente sente como frio, na verdade, é calor fugindo da gente. Então está certo. Em Campos do Jordão, o frio consegue passar. Não, frio não existe conceito de frio, o que na verdade é calor que está sendo transmitido de um lado ao outro. Então está errado. O Campos do Jordão, em Campos do Jordão, eu sinto. Mas isso aqui está errado. Ou eu copiei pela metade, tá? Mas está errado claramente, né? Então, essa parte aqui, vamos anular essa questão de fato. O Campos de Jordão é uma das cidades com pouco calor. Com pouco calor não faz muito sentido fisicamente, né? Com pouco calor. Porque com pouca vibração, não, né? Então, está errado de fato. Então, aqui eu coloquei uma figura, um pouco explicando, né? O calor vai fluir do lado mais quente para o lado mais frio, né? O chão está como está frio, então significa que está a menor temperatura. Então, o calor a gente sabe que ela flui na direção da temperatura mais fraca. E finalmente o textão. Vamos lá. A UBFEPS, pessoal, significa Olimpíadas de Física das Escolas Públicas, tá? Então vamos ler esse probleminha. No final do século XVIII, existiam duas teorias acerca do calor. Uma era a teoria do calórico, a qual definia que o calor era uma substância que passava de um corpo mais quente para outro mais frio por meio do contato. O mais quente, ao perder calórico, né? Esse seria o que eles usaram para esse fluido calórico, ficava mais frio e o mais frio, ao ganhar calórico, ficava mais quente. Essa transferência finalizava quando os corpos atingiam a mesma temperatura. Então a teoria na época era como se tivesse um fluido, né? Sei lá, alguma coisa flui, literalmente uma coisa física que flui do lado mais frio ao lado mais quente, né? Como se fosse água, vamos pensar assim. A teoria cinética defendia que o calor estava associado ao movimento invisível dos átomos. Corpos cujos átomos estavam mais movimentados transmitiam parte desse movimento para aqueles cujo movimento atômico era menor. É o que a gente já sabe, né? O que a gente inclusive viu durante as aulas.
Em 1798, Benjamin Thompson, conde de Rutherford, passou um tempo supervisionando uma fábrica de canhões. Naquela fábrica, o cilindro dos canhões era inicialmente moldado por fora. Depois, o cilindro era perfurado e a frição entre a broca e o cilindro produzia calor. Thomson notou que o calor produzido durante todo o processo de perfuração era muito grande, capaz de ferver uma grande quantidade de água. Parecia que a fonte de calor nesse processo era capaz de produzir calor de forma inesgotável. Quando cessava a frição, a broca e o cilindro esfriavam até atingir a temperatura ambiente. Sobre o fenômeno registrado pelo Conde de Rutherford, determina a proporção falsa. A falsa pressão, tá? Bom, vamos entender o problema e depois a gente vê as alternativas. Vamos lá. Então temos uns canhões, né, que eram perfurados por frição, né, por brocas em movimentos. Segundo a teoria do calórico, era um fluido que passava do corpo mais quente para o lado mais frio. Mas aí Rutherford notou que quando faz frição entre o metal e a broca, parece que esse daqui funcionava como uma fonte inesgotável, né? E se a gente quer pensar como um fluido, esse fluido não pode se materializar, aparecer do nada, né? Porque se o calor vai do lado mais quente para o lado mais frio, então como é que criou essa substância, né? Como que se cria? Ela aparece, se materializa do nada, não, né? Então, a ideia do calórico foi descartada por isso, porque eles viram de forma prática que quando existia frição, ou seja, quando existia atrito, movimento entre a broca e o canhão, aí de fato existia, né, alteração no movimento das moléculas. E esse atrito, esse movimento das moléculas conseguia gerar calor e ela conseguia ferver a água, né, quente. Esse aqui não teria que estar, tá? Aí eu fiz as imagens com IA, tá, gente? Claramente, né? Não deveria estar aqui. Ela já conseguia ferver água, né? Só pelo fato de atritar o canhão com a broca. É interessante, né? Então, a teoria do calórico foi descartada por isso, porque, né, não tem como se materializar calórico do nada, né? Aqui faz mais sentido. Então, vamos ler qual que é a proporção falsa. Esse fenômeno cria desconfiança a respeito da teoria do calórico, pois se o calor era uma substância, não poderia ser produzida em larga escala e sim uma fonte quente enorme por perto. Parece certo. Esse sobre o fenômeno registrado por Rutherford. Registrado por Rutherford, está falando aqui. Esse fenômeno cria desconfianças. Bom, desconfiança não, né? Ao respeito da teoria do calórico. Bom, aí sim, tá certo. Esse fenômeno cria desconfiança a respeito da teoria do calórico. Beleza, está certo. Pois se o calor era uma substância, como eles pensavam, né? Não poderia ser produzido uma larga escala sem uma fonte quente enorme por perto. Então isso aqui parece que está certo, né? Porque, claro, o calórico era uma substância, ela não se materializaria do nada, né? Então, realmente, ela causava desconfiança do modelo da teoria do calórico, certo? Então, isso aqui pode ser uma afirmativa correta. Então, estamos procurando a falsa. Na teoria cinética do calor, a frição poderia ser compreendida como um processo de transferência de movimento da broca para o movimento invisível dos átomos. Sim, de fato a broca está em movimento as moléculas, né? Então essa é uma afirmação correta. Esse fenômeno valoriza a teoria cinética do calor na medida de que aponta para o movimento intenso e de longa duração da broca com a fonte capaz de gerar imensa quantidade de calor absorvido. Observada, sim, tá certo, né? Esse fenômeno reforça a teoria do calórico. Bom, não sei se reforça a teoria do calórico, né? Porque na medida que mostra que a transferência do calórico de uma fonte para uma quente
para a broca e uma para o cilindro canhão, enquanto essa fonte quente se esfria? Quer? Sem dúvida está errada, né? Porque a frase nem faz muito sentido. Esse fenômeno reforça a teoria do calórico, na medida de que mostra a transferência do calórico, beleza? A transferência do calórico de uma fonte quente para uma broca. De uma fonte quente para uma. O que ela está pensando é que, na verdade, é o canhão que transmite o calor para a broca e não ao contrário. Não faz sentido isso, não, né? Porque Porque o canhão não estaria quente sem a broca, né? Então, esse aqui de fato está errado. E, né, aqui só afirma a ideia do calórico, né? Que ela é uma substância e, como a gente viu, não faz muito sentido. Então, esse que é a questão que é falsa, afirmação falsa. Então, essa aqui é a nossa alternativa que deveria ser marcada. Nenhuma das alternativas, não, uma das alternativas está correta. Então, é a D. É a D nossa resposta. E é isso, pessoal, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, né, sobre as questões, pode me perguntar por e-mail ou durante as aulas, tá, gente? Estudem, porque esse aqui são questões são questões parecidas a do Enem, né? No caso, esse aqui das últimas duas são parecidas e as outras, de fato, foram do Enem, tá? É isso, pessoal.